O tema desse vídeo é a diferença entre presidencialismo e parlamentarismo. Quem mandou essa dúvida para mim foi o amigo César, eu gostaria de agradecer e gostaria de esclarecer que o motivo dessa dúvida é porque hoje tem muita gente falando que o Brasil deixou de ser presidencialista para ser parlamentarista. Bom, vamos lá. Eu vou começar explicando o nosso sistema, o sistema presidencialista, porque é o que a gente conhece, é o que a gente sabe como funciona. No Brasil, existem as eleições para presidente, as eleições para deputados e as eleições para senadores. No caso do Brasil, que é uma república federativa, os deputados são os representantes do povo na esfera federal. Espera-se que aqueles deputados eleitos defendam os interesses da população brasileira. É por isso que cada estado, de acordo com o número de habitantes, tem um número de deputados lá na esfera federal. Já os senadores, eles representam os interesses do estado. É por isso que todos os estados, mesmo os maiores, mesmo aqueles que têm mais habitantes, quanto aqueles que têm menos habitantes, eles têm o mesmo número de senadores. Porque nesse modelo nosso de república, em que os estados formam uma federação, cada estado tem direito de ter o mesmo número de representantes na esfera federal. E quem que é a pessoa que executa? É o presidente. Então a gente pode imaginar executivo como sendo aquela pessoa, aquele cargo que tem a finalidade de executar as coisas que são, de certa forma, legisladas pelo poder legislativo. Então, só para ficar claro, né, para quem não tem essa visão contextualizada de legislativo e executivo, na esfera federal, a gente tem um grupo de pessoas que deveria representar os interesses públicos criando leis. Essas leis vão ser executadas pelo presidente. Por que executadas? Executivo. O presidente vai pegar aquele desejo da população que foi colocado num papel através dos representantes e executar. Então, um exemplo. Vamos supor que a população, através dos deputados, decide que determinada medida vai ser implementada. Por exemplo, uma medida pública de saúde. O que o presidente tem que fazer? Executar aquilo que o legislativo decidiu. Então a gente tem o presidente, que é o executivo, que nasce de uma eleição individual. Existe uma eleição para presidente, existe uma eleição para o cargo executivo, existe uma eleição para quem vai executar as ações legisladas pelo legislativo. Já agora mudando para o modelo parlamentarista. No modelo parlamentarista, o executivo, ou seja, o nosso presidente, ele nasce do parlamento, ele nasce daqueles deputados. O que vai acontecer? O povo vai às ruas, vota nos deputados e aquele partido que fez o maior número, que tem maior representatividade na Câmara de Deputados, vai escolher um representante para ser o executivo. Então agora eu vou trazer isso para uma realidade. Eu vou trazer para a Inglaterra, que é um exemplo de parlamentarismo. Como que acontece? O povo vai às ruas, o povo vota num determinado deputado. Vou levar agora para a realidade brasileira, os dois partidos que têm mais votos no Brasil. Por exemplo, PT e PSDB. Estou dando um exemplo de PT e PSDB porque é uma realidade brasileira, de oposição, né? Vamos imaginar que a gente tem uma Câmara de Deputados no Brasil que tem 501 deputados. O PT fez, por exemplo, 200. Então o PSDB fez o resto. Se a gente tivesse dois partidos, o que vai acontecer? Como o PSDB, nesse caso hipotético, tem a maioria, o PSDB vai escolher quem que vai ser, no caso, o executivo. Ou seja, quem que vai ser o chefe da Casa dos Deputados. No caso nosso, a gente teve um exemplo anterior, que era o Cunha. O Cunha era, digamos que, a cabeça maior do legislativo brasileiro. O Cunha era o presidente da Câmara. Como presidente da Câmara, num modelo parlamentarista, ele faria o que faz o presidente, que é o executivo. Então, aonde que tem essa maior diferença entre executivo, entre o modelo parlamentarista e o modelo presidencialista? No modelo presidencialista, o presidente tem as ideias, o legislativo aprova ou não. Porque o legislativo, ele concorre
com o executivo. Ou seja, o presidente só consegue governar se o legislativo deixar. Isso é muito importante deixar claro, porque a gente teve um exemplo de 2 anos em que a Dilma tentava governar e o legislativo não deixava. Então, assim, ainda não está muito claro na cabeça da população que, por mais competente que seja o executivo, se o legislativo bloquear, ele não consegue governar. Quando a gente vai para um modelo parlamentarista, é o contrário. Porque o executivo nasce do legislativo, ou seja, o executivo é já a maioria do legislativo. Uma pessoa só representa ao mesmo tempo executivo e legislativo. Aí acontecem coisas que eu diria que são coisas que até bizarras, porque o primeiro-ministro no modelo parlamentarista, ele tem poderes inenarráveis. Eu vou dar um exemplo muito forte para vocês terem a ideia do que é o poder do primeiro-ministro no sistema parlamentar inglês. Se hoje o primeiro-ministro da Inglaterra lançar uma lei que diz: a partir de amanhã, mulher não pode mais sair na rua. Eu tenho consciência que isso é absurdo, eu tenho consciência que isso é uma coisa que no Brasil, por exemplo, seria anticonstitucional. Mas porque na Inglaterra o primeiro-ministro representa ao mesmo tempo executivo e legislativo, isso seria lei e deveria ser obedecido. Porque no modelo parlamentarista, o judiciário não contesta o executivo. O executivo já tem 2 poderes. Então, no modelo parlamentarista, aquilo que o primeiro-ministro fala é lei e deve ser cumprido. Então, é essa a grande diferença que existe do modelo parlamentarista para o modelo presidencialista, que é esse que estaria no Brasil hoje se a gente estivesse seguindo a Constituição. Então, eu vou contextualizar agora o poder judiciário. No modelo nosso, que é o presidencialista, o poder judiciário serve para resolver os problemas que acontecem entre legislativo e executivo. Já no modelo parlamentarista, o poder judiciário só resolve problemas relacionados à população, porque, vamos relembrar, no modelo parlamentarista, o primeiro-ministro já é executivo e legislativo. O judiciário não tem poder de contestar o primeiro-ministro. E é por isso que eu falo, se o primeiro-ministro chega e fala: a partir de amanhã, mulher não pode mais sair na rua. Ah, mas isso é contra ir e vir, que não sei o que. Não tem nada a ver. O primeiro-ministro na Inglaterra, ele tem poder de lançar leis que se tornam realmente leis. No Brasil, tem todo esse processo legislativo, né, que o parlamento precisa aprovar, depois a Casa Revisora, que é o Senado, precisa aprovar também, depois vai para o presidente para sancionar. No modelo parlamentarista inglês não tem nada disso. O primeiro-ministro falou uma coisa hoje e se o prazo, por exemplo, de vigência da lei for começar amanhã, vai começar amanhã e pronto. E o judiciário não contesta. Agora eu vou falar por que se diz que o Brasil agora não vive mais um presidencialismo. Apesar de que a população decidiu em plebiscito pelo presidencialismo, a gente não tem mais o sistema presidencialista puro no Brasil. No sistema presidencialista, existe uma única possibilidade do presidente ser removido, que é o cometimento de um crime. Por mais que aquelas pessoas que, digamos, as pessoas que têm muita raiva da Dilma, queiram acreditar que existia um crime de responsabilidade, o próprio Ministério Público Federal arquivou o processo como não tendo havido um crime. Quando um presidente é removido do posto dele, sem ter havido crime, a gente não pode dizer que é um modelo presidencialista. Eu vou falar sobre um modelo presidencialista que funciona, que não sofreu golpe, o modelo presidencialista americano. Em hipótese alguma, os Estados Unidos vai remover um presidente por causa de uma crise econômica, que é o que aconteceu no Brasil. O presidente no Brasil perdeu o apoio do parlamento brasileiro e por isso ele foi removido. Não houve crime de responsabilidade. O que houve foi todo um teatro para convencer a população que aquele presidente precisava ser removido. De acordo com o sistema presidencialista, isso nunca poderia acontecer. Então, por que no Brasil hoje o parlamento teve o poder de remover um presidente e colocar quem eles queriam no poder? Pode-se dizer que no Brasil o sistema presidencialista caiu e o que a gente está vivendo de fato
é um sistema parlamentarista, apesar de que lá no texto da Constituição o Brasil é uma república federativa presidencialista. Mas venhamos e convenhamos, a Constituição é um texto que só existe no papel, porque a palavra final da Constituição é do Supremo Tribunal Federal. Então hoje, por exemplo, a gente tem na Constituição brasileira que a pena de morte é cláusula pétrea. Mas se de uma hora para outra o Supremo Tribunal Federal quiser condenar alguém à morte, vai ser cumprido e pronto. Então, resumindo, gente, sistema presidencialista, o presidente governa, o presidente eleito pelo povo governa. Sistema parlamentarista, quem governa é o primeiro-ministro, que é decidido pelo parlamento, que é o que aconteceu no Brasil agora, apesar do Temer ser vice, mas não houve um processo legal de impeachment, então quem decidiu o presidente foi o parlamento, foi uma remoção política, é um sistema, entre aspas, parlamentarista. Agora, só para fechar, o que é o presidente num sistema parlamentarista? Porque existe o presidente no sistema parlamentarista, ele é um chefe de Estado que não governa. É o que acontece, por exemplo, com a rainha da Inglaterra. É simplesmente uma figura, né, um ícone que existe, que o povo vota, existe aquele ícone lá, que representa o país em determinadas circunstâncias, mas não a administração propriamente dita. Espero que tenha ficado claro. Se tiver mais dúvidas, que é um assunto realmente denso de se entender, se tiver ficado dúvidas, comenta aí que a gente vai explorando esse assunto, que é muito interessante. Ciências políticas é uma coisa realmente muito interessante. Mais uma vez, muito obrigado, César, pela dúvida. Espero que tenha entendido. Até mais.